Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. O que são os anjos, Satanás e os demônios? A introdução: o que são anjos, Satanás e demônios? Queria, enquanto os irmãos estão tentando ali melhorar, dizer aos irmãos que fiquem à vontade, podem fazer perguntas, tá? Eu sempre digo no início da aula de teologia, né, na primeira turma, fiquem à vontade, vocês podem fazer perguntas sobre qualquer área. Eu me preparei para responder a todas as perguntas, modesta parte. Eu tenho resposta, pode ficar tranquilo. Minha resposta pode ser sei, e pode ser também não sei, mas lhe garanto que calado não fico. Ok? Então pode fazer pergunta. A gente sempre diz isso nas aulas, logo, no princípio, os irmãos, né, fazem aquela expressão: olha, rapaz, mas que modéstia do pastor. Mas essa é a grande realidade. Nós não somos obrigados a saber de tudo. Nós somos, sim, obrigados a saber onde encontrar essas respostas. E aí a humildade nos faz, em determinadas aulas, dizer: semana que vem a gente traz essa resposta, próxima aula a gente traz essa resposta. Mas, enfim, até esse ponto, quando tratamos da criação de Deus, limitamos a nossa discussão ao âmbito físico, mas também a criaturas espirituais que Deus criou, chamadas anjos e demônios. Satanás, ele mesmo, um demônio, é considerado o cabeça dos demônios. Bom, nós estamos agora adentrando uma área que é metafísica, não é simplesmente físico, porque tudo aquilo que é físico é visível, é palpável. Mas quando a gente entra nessa dimensão da metafísica, a gente entra em uma dimensão que a gente não conhece, e reconhecemos as nossas limitações em lidar com esses assuntos extremamente complexos, porque estamos tratando de seres que existem, de fato, mas que são invisíveis, que são espirituais, evidentemente, e que não são palpáveis, que não são perceptíveis. Então, a gente vamos estar tratando de uma dimensão bem elevada à nossa compreensão. Por isso, a introdução diz: até esse ponto, quando tratamos da criação de Deus, limitamos ao ambiente físico, mas agora não. Agora nós vamos a uma dimensão espiritual, estudar sobre os anjos e demônios. Lembrando que a proposta do livro, e isso nós temos feito à risca, é seguir o livro. Todos os esboços aí é baseado no livro. E esse livro, por vez, ele é resumo de um manual. Esse manual, por vez, é resumo de uma teologia sistemática. Então, digamos o seguinte: a gente está com um esboço de um resumo de um livro. Teologia Sistemática de Wayne Grudem se transformou em um manual de teologia sistemática, depois se transformou nesse pequeno opúsculo chamado Entenda a Fé Cristã, ou seja, a teologia sistemática para os teólogos, o manual de teologia sistemática para os seminaristas, eu diria. E esse livro, né, para os estudiosos da Bíblia que desejam conhecer. E todos nós temos essa vocação de procurar conhecer, né, e nos aprofundarmos e assim crescermos na graça e no conhecimento. Vamos para o próximo slide, e esses slides estão à disposição dos irmãos, tá? Aqueles que desejarem fazer, imprimir, nos envia seu e-mail, que com a maior satisfação nós entregamos todos os slides que estão sendo apresentados. Outro detalhe é bom, uma sugestão: fazer anotações. Nunca confie em sua mente, você esquece muitas coisas que você aprende e assimila. Ok? Sobre os anjos, a primeira verdade, número 1, são criados por Deus. Podemos ver, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, podemos ver o que está escrito em Neemias. Neemias ali está como números, né? Mas, deixa eu ver aqui como é que está a abreviação aqui. Neemias 9:6.
Ali devia ser, a abreviação ali devia ser um E, NE. Mas Neemias 9:6. Primeira verdade sobre os anjos: são criados por Deus. Tu és o Senhor, tu criou os céus e todo o seu exército. Aqui já se refere à criação, né, dos anjos, né, dos seres angelicais, dos seres celestiais. Então é importante entender logo essa verdade. Os anjos foram criados por Deus. Logo, os anjos não são eternos. Ok? Eu lembro de determinada ocasião fazer essa pergunta na faculdade: só os anjos são eternos? E fiquei surpreendido, porque a maioria dos alunos acreditava que os anjos fossem eternos. Só que a eternidade é um atributo que pertence exclusivamente a Deus. E o que é eternidade? É aquilo que não teve início e não teve fim. Então Deus, Ele é eterno. Somente Deus é eterno. E o que são os anjos? Os anjos são criaturas. Eles não são eternos. No entanto, eles são sim imortais. Assim como eu e você. Nós não somos eternos. Nós somos imortais e pela graça nos tornamos filhos da eternidade em Cristo Jesus. Mas nós não somos eternos. Um dia eu estava debatendo com um determinado ateu, foi até interessante, que ele disse bem assim: olha, eu não creio que Deus existe. Eu disse: que interessante, eu também não. Eu estava provocando ele, né? Ele olhou assim para mim e disse: como assim? Para mim Deus não existe, né? Porque tudo que existe está limitado ao tempo físico. Tudo que existe teve início, tem meio e tem fim. Então Deus de fato não existe, Ele é eterno. Ok? Tem para entender mais filosofia, né? Deus, Ele é eterno, Ele não cabe na limitação do espaço. Ele não cabe nessa limitação do tempo. Ele é eterno. Eu estava ironizando com esse ateu, que na ocasião ele disse para mim: é porque eu sou ateu. Eu disse: que interessante, eu também sou. Aí ele quase endoida. Porque ateu, o sentido da palavra, o a é prefixo negação, teus vem de teos, então ateu significa aquele que nega Deus. E existe 4 tipos de ateu. Que tipo de ateu você é? Ele: como assim? Eu só sei que eu sou ateu. Eu só queria saber que tipo de ateu. Existe o ateu filosófico, existe o ateu dogmático, existe o ateu clássico e o outro ateu, acho que eu esqueci qual é. Mas todos aqui são ateus, você não sabia. Nós somos ateus clássicos. Os judeus, durante toda a história, foram considerados ateus, porque eles negavam o politeísmo e defendiam o monoteísmo. Eles negavam a existência de outros deuses. Então, os gregos chamavam os judeus de ateus. Os egípcios chamavam os judeus de ateus, porque a única religião monoteísta até então era o judaísmo. E depois do judaísmo vem o cristianismo. E hoje as maiores religiões monoteístas é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então os cristãos e os judeus, por sua natureza, são ateus. Lembrando que ateus é um nome grego. Teos é um nome grego. Então ateus fomos chamados a vida toda. Então ateus clássicos, que nega a existência de outros deuses, mas que defende a existência de um só Deus. Foi bem interessante o nosso diálogo com esse colega, mas ele saiu dizendo que era agnóstico. Aí eu: que bom. Melhorou a situação. Antes agnóstico do que ateu. Pelo menos reconhece que não sabe de nada, do que defender veementemente a não existência. Mas, enfim, voltando ao assunto, os anjos foram criados por Deus. E é importante lembrar que lá em Gênesis diz que tudo que Deus criou foi, aos seus olhos, bom, bom, bom. Então Deus criou os anjos em perfeito estado, em plenas condições, né? Então, tudo que Deus criou, a Bíblia afirma categoricamente, com deveras ênfase, foi bom, ok? Agora, eu não vejo Deus como um criador do diabo. Deus criou Lúcifer, um anjo, luz. E Lúcifer, por sua vez, ele forma Satanás, através da sua liberdade, né, do seu
aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele tinha essa liberdade de escolha. E ele fez a pior opção. É importante aqui tratar isso. A gente está tratando de um assunto tão complexo que eu tenho o maior cuidado de deixar alguns detalhes aqui, né, já seguro, firmes. De vez em quando as pessoas fazem uma pergunta muito comum. Pastor, pode anjo se transformar em demônio e demônio se transformar em anjo? Tem até uma irmãzinha de uma igreja bem pentecostal, que os irmãos viram ela de joelho, orando fervorosamente, intensamente, e ela dizia: oh, Deus, converte logo Satanás, para ele parar de nos perseguir, para ele parar de nos atormentar, converte logo Satanás, né? É interessante a oração da irmã, né? E tem uma certa coerência, né? Se Jesus convertesse logo Satanás, nossos problemas estavam resolvidos. Mas, irmãos, não há a mínima possibilidade de anjos se transformar em demônios e demônios se transformar em anjos. Então, quem assistiu aqui o filme Constantino? Heresia pura, tá? Gabriel se rebela contra Deus e vem criar o seu próprio reino. Não somente esse filme, mas tantos outros filmes que mostram o arcanjo Miguel se rebelando, né, e criando o seu próprio reino. Heresia pura. Porque a Bíblia nos diz, já antes de haver os céus, a terra propriamente como nós conhecemos, né, havia esse reino que a gente chama o reino eterno, a eternidade. Já existia Deus e todo o seu exército de anjos. E lá eles tinham livre-arbítrio. E eles fizeram a escolha. A Bíblia fala isso em Apocalipse, que Lúcifer conseguiu ludibriar, convencer um terço dos anjos no céu. Outra pergunta vai se fazendo: quantos anjos existem? A Bíblia fala de miríades e miríades, de milhões e de milhões. A Bíblia fala de incontáveis exércitos celestiais. Não há como saber quantos anjos existem. O que nós sabemos é que um terço, imagine você empresário de uma empresa, e um terço, digamos que você tem 30 funcionários, e 10 funcionários se rebelam contra você e vai abrir uma concorrência bem próxima. O prejuízo é grande, né, gente? Analisando assim, humanamente falando, o prejuízo é grande. Mas logo percebemos que nós não estamos lidando com qualquer ser. A habilidade de persuasão, ainda não entrei em Satanás, estou falando dos anjos. A persuasão dele é incrível. Daqui a pouco nós vamos apresentar o currículo de Satanás. E isso não para que a gente venha superestimá-lo, mas para que a gente venha saber com quem nós estamos lidando. Naquele livro Arte da Guerra, uma das maiores estratégias é conhecer o inimigo. A gente conhece o inimigo. Então a gente precisa conhecer sim o inimigo. E por incrível que pareça, Jesus falou muito mais do diabo do que de Deus. Muito mais do inferno do que do céu. Então nós devemos estar sempre atentos a essa triste realidade. Porque anjos não podem se transformar em demônios e demônios não podem se transformar em anjos simples. O juízo divino sobre a vida deles já foi decretado. Eles fizeram a escolha. Assim como no futuro ninguém que está no céu pode vir para o inferno, ninguém que está no inferno pode ir para o céu. Não há purgatório nem limbo, tá? Não há lugares intermediários. Um exemplo disso, você lembra da história de Lázaro, né, e o rico? Lembra? Tudo que o rico desejava era ir para onde Lázaro estava, o pobre Lázaro. Mas a Bíblia diz que havia uma barreira intransponível. Ele não poderia ir. E Lázaro não poderia ir ao seu encontro. Então não há como no futuro, quem está no céu ir para o inferno, quem está no inferno ir para o céu. Não adianta fazer rezas, não adianta fazer orações, não adianta pagar indulgências, não adianta nada disso, tá? Porque purgatório não existe. A ideia do purgatório, que é o som da moeda caindo no gasofilaço, a alma subir um degrau do purgatório para o céu. Essa era a ideia da indulgência. Era uma ideia muito fácil de arrecadar dinheiro, né? E as indulgências, a história mostra que os homens, os nobres, compravam o direito de pecar dos seus filhos que ainda nem existiam, dos filhos dos seus filhos, de pecarem a vida toda e terem a garantia de morar no céu. Compravam mansões, terrenos enormes no céu. E assim foi vendido muito
pedaço do céu. Mas eu não quero falar da igreja medieval, se a igreja pós-moderna comete o mesmo erro. Não é? A gente vê o neopentecostalismo cometendo o mesmo erro que o catolicismo cometeu, vendendo o céu, as bênçãos de Deus, por uma água fluidificada, por um óleo supostamente ungido, por um ramo de arruda, sal grosso, e começa essa bencumbaria toda aí no nosso meio. Para não dizer macumbaria, né? A gente usa a expressão bencumbaria. E as pessoas ficam, infelizmente, dogmatizadas a isso, né? E alienadas, de tal forma que não conseguem ver a graça mais da parte de Deus. Então, assim como Lutero fez uma reforma de levar a Bíblia para o povo, nós podemos e devemos fazer essa outra reforma, trazer o povo para a Bíblia. Naquela época, era proibido ler a Bíblia. Ele conseguiu levar a Bíblia em sua língua. Ele chegou a traduzir, o primeiro homem que traduziu a Bíblia para o alemão foi Lutero. Ele conseguiu levar a Bíblia para o povo, mas o nosso maior desafio hoje é trazer o povo de novo para a Bíblia, né? E é um grande desafio. Então, irmãos, o decreto do juízo divino já foi estabelecido na eternidade. Deus, na eternidade, antes da existência de Adão, antes da existência de Eva, antes da existência do nosso planeta, da nossa galáxia Via Láctea, antes do universo, como nós bem conhecemos, Deus já tinha determinado o decreto. Os anjos que o obedeceram e os anjos que o desobedeceram foram expulsos do seu reino. E aí o que é que acontece? Não há mais essa possibilidade. Deu para entender aqui? Assimilou? Está tudo tranquilo aí? Nada ficou embaralhado não, não é? Então o decreto já foi determinado, não há essa possibilidade de anjos se transformando em demônios, nem demônios em anjos. O texto de Neemias que Vivi leu fala sobre que ele fez os céus. Você vai ver a Bíblia falando sobre o céu no singular e céus no plural. Então o que é isso? Existem 3 céus, né? Que é o céu, primeiro, chamado atmosférico, é esse céu das nuvens, é esse céu da atmosfera que a gente consegue ver a olho nu. Esse é considerado o primeiro céu que a gente vê. Depois vem o céu astronômico, né? O céu dos astros, é um universo em que a ciência diz que existe 100 bilhões de galáxias, que nós estamos em uma galáxia chamada Via Láctea, onde existe 100 bilhões de estrelas, e nós estamos num minúsculo planeta chamado Terra, que simplesmente desaparece. O planeta Terra é como uma bola de gude comparado ao Sol, que é uma bola de basquete. Mas aí você pensa, o Sol é grande, a estrela de quinta grandeza. Só que existe, ainda na nossa galáxia, um Sol bem maior. Aí você pega essa bola de basquete e coloca aquelas bolas de propaganda, né, que existe, sabe, aquelas bolas enormes. Você bota a bola de basquete, simplesmente some, simplesmente desaparece. E a cada dia faz uma nova descoberta, né? Essa semana descobriram um planeta aí supostamente parecido com a Terra, né, onde os homens já estão querendo emigrar para lá. Gente, é interessante isso, né? O nosso planeta é perfeito, é lindo, perfeito, extraordinário. A NASA gasta bilhões e bilhões e bilhões, uma fortuna, em busca de um novo planeta, ao invés de cuidar do nosso planeta que é perfeito. E todo esse investimento tem gerado desperdício, porque poderia acabar com a fome na África, a miséria na Índia e tantas outras doenças em países do Oriente Médio. Mas eles estão em busca de outro planeta. Em contrapartida, eles sabem que o nosso planeta está condenado. Os cientistas mais otimistas, e aí geólogos, biólogos, tantas áreas da ciência reconhecem que a gente não consegue chegar ao ano de 2030, os mais otimistas. Aquecimento global, enfraquecimento da camada de ozônio, o efeito estufa, essa realidade que nós acompanhamos no dia a dia. Viu o terremoto que aconteceu na Itália? Alguém sabe, pode me atualizar quantos mortos já são? Quantos? 300, né? A gente vê esse noticiário, eu lembro de uma vez o pastor Ari falando algo sobre isso, me chamou muita atenção. Eles pensaram, a gente houve um noticiário de uma colisão de um ônibus que ocorreu com o pessoal lá de Gramado, no Rio Grande do Sul. Gera um impacto no nosso coração? Gera, que nós somos humanos e, sobretudo, cristãos. A gente se entristece, a gente se compadece.
No entanto, quando a gente sabe de um comentário desse, olha, houve uma colisão com o nosso familiar, com o nosso filho, com o nosso pai, né, de Recife para Paulo Afonso, a dor é bem maior, né? Porque a identificação, ela traz, ela aflora a nossa compaixão. Então, quando a gente fala, 300 pessoas morreram na Itália, a gente já não sente o mesmo pesar. Mas imagine se fosse aqui. Imagine você aqui agora, sem poder voltar para a sua casa, porque já não existe, abrigado em um colégio, em uma escola, em uma igreja, sem sua esposa, sem seus filhos, sem seus pais, sem saber o que vai fazer, como vai reconstruir tudo. A gente precisa sempre orar por essa situação, para que Deus, de alguma forma, esteja confortando. Eu fico preocupado com alguns discursos que, ao meu ver, não são cristãos. Se depara com situações como essa, sabe o que é que dizem? Está escrito, vai se cumprir. É triste isso, né? Está escrito, vai se cumprir. Está escrito, vai se cumprir. Realmente. Mas enquanto estivermos no mundo, somos luz do mundo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Não é? Todos os dias você vai se sujar. Isso é fato. Mas por isso você vai deixar de tomar banho todos os dias? Já pensou? Já pensou? Sua esposa chega para você, vai tomar banho, miserável. Aí você diz, para que se eu vou me sujar de todo jeito? O que é que você vai fazer com um infeliz desse? Né? Sou miserável, forra a cama, arruma o lençol. Para que se eu vou desarrumar de todo jeito? Né? Então não é dessa forma. A gente não vai deixar de arrumar a casa porque naturalmente ela vai ficar desarrumada. Vamos cuidar daquilo que é nosso, ok? Então esse discurso, ele é mentiroso. Lógico que o mundo vai se acabar, vai. Lógico que as profecias vão se cumprir, mas enquanto estamos no mundo, somos luz do mundo. E devemos semear o bem como pacificadores, porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz é o quê? É o quê? O que é que a Bíblia diz? Pecador. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, é pecador. Ok? Então, primeiro céu. Segundo céu. Muito bem. E o terceiro céu é, de fato, o céu do reino de Deus. É esse reino supremo, pleno. Esse é o terceiro céu. Então, quando a Bíblia fala no plural sobre os céus, você já entendeu, ok? São criados por Deus. Gente, o assunto é extenso, longo, complexo, porque eu queria falar para vocês a diferença de querubins para serafins, de serafins para arcanjo, de arcanjo para 24 anciãos, de 24 anciãos para 4 seres viventes, mas o tempo não nos possibilita, mas eu sei que a curiosidade fica. Então, só resumindo uma coisa, anjos é a classe simples de seres espirituais. O céu tem hierarquia. Não pense que o céu não tem hierarquia. Tem e sempre vai haver. Inclusive, os galardões que nós vamos receber é uma espécie de recompensa, de retribuição, e isso também é hierarquia. Ok? Sempre haverá hierarquia. Então, anjos, a classe simples, depois vem os serafins, responsáveis pela adoração. Você vai ver que os serafins estão lá em Isaías capítulo 6, adorando ao Senhor. Vem os querubins, que são ministros de Deus. Aí vem os anjos específicos. Gabriel, um anjo mensageiro. Vem o arcanjo, que é de guerra. Não existe arcanjos. Arcanjo é um só, que é o arcanjo Miguel. Ele é o anjo guerreiro. A área dele é o anjo guerreiro. Vem os 24 anciãos, que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Eles estão ao redor do trono. Tem os 4 seres viventes que Ezequiel fala sobre as aparências desses seres, né? E pronto, aqui é uma noção, uma nítida noção sobre esse reino espiritual e toda a hierarquia que há. Ok? São seres espirituais. Quem pode abrir Hebreus 1:14? Quem pode me ajudar? Já vai abrindo os outros textos, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 14. O que é que diz? São seres espirituais.
Então, os anjos, eles são seres incorpóreos, eles não têm uma forma física, eles podem se personificar. E eles se personificam na imagem que eles desejarem, entendeu? Se personifica numa imagem, a gente encontra diversas passagens bíblicas que eles se personificaram. Uma delas citada no livro é a passagem de Balaão, onde ele se personifica e incrível como os animais têm essa sensibilidade. É incrível, não é? Porque a jumenta de Balaão reconhece que existe um anjo. Ele começa a esbofetear a jumenta porque ela não quer andar, faz isso 1, 2 vezes, 3 vezes, até que Deus abre a boca da jumenta e ela começa a falar. E ela diz bem assim, tem um anjo aqui na minha frente. E aí Deus abre a visão de Balaão e ele vê o anjo do Senhor, não é? A jumenta foi usada por Deus, viu um anjo, mas não deixou de ser jumenta. Ok? Foi usada por Deus, mas não deixou de ser jumenta. Então são seres espirituais, não tem uma imagem física, não tem essa limitação corpórea como nós temos. Ok? Então são seres espirituais. Em determinadas ocasiões podem ser perceptíveis. Em determinadas ocasiões tornam-se visíveis, mas são seres espirituais, ok? Terceiro, são seres o quê? Protetores. O que é que está escrito no Salmo 91, versículo 11? Olha que versículo tremendo, né? Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, uma das funções dos anjos é proteger. Agora, Jennifer Ludmilla, leia novamente o texto de Hebreus 1,14. Presta bem atenção, irmãos. O que é que diz lá? Olha que texto. São anjos, eles são protetores. Olha o que o texto diz, Hebreus 1,14. Enviado por Deus, para o que, filha? Para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são ministros de Deus enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses? Então, Deus envia os seus anjos, sabe, para nos guiar, para nos proteger, para nos livrar. E quantos livramentos invisíveis, imperceptíveis, nós não já desfrutamos e nem sabemos. Quantos livramentos Deus já nos deu e nós nem sabemos. Eu conheço pessoas que pegam carona na bicicleta com anjo. Conheço pessoas que pegam carona com anjo. O anjo começou vai para onde? Botou o camarada no bagageiro e começou a pedalar. O cara, obrigado, viu? Deus lhe abençoe. E quando olha para trás, cadê o camarada? Sumiu, desapareceu. Né? E tantos outros casos de experiências extraordinárias, né, de pessoas que agiram como anjo, e a Bíblia diz que uns até hospedaram anjos em sua casa. Não é? Então, são seres protetores. Quarto lugar, são seres poderosos. Salmo 103, versículo 20, parte inicial. Então, os anjos são seres poderosos, eles não têm todo o poder, eles não são todo poderosos, mas eles são seres poderosos, são seres reluzentes. Eu já ouvi alguém até uma vez dizer que Deus não envia os anjos para pregar o evangelho, porque são seres tão poderosos que ele jamais suportaria ver alguém blasfemando contra Deus. Ele jamais suportaria ouvir alguém blasfemando contra Deus. De imediato, ele descia a espada reluzente. Então, são seres poderosos, valorosos, o texto diz, em poder. Interessante que esse texto diz muitas coisas, viu? Ainda na parte inicial, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. A vocação dos anjos também, como toda criatura, como toda criação, glorificar a Deus. Agora, no quinto lugar, são seres obedientes. Salmo 103, versículo 20, a parte terminal, o que é que diz? Que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra.
lógico que aqui nós estamos nos referindo aos anjos bons. Daqui a pouco nós vamos ver os anjos caídos. Então são seres obedientes, que obedecem à palavra do Senhor, né? Depois do decreto do juízo, que Deus separou os anjos maus, os anjos bons, os anjos erguidos e os anjos caídos. Então os anjos erguidos, eles obedecem à palavra do Senhor. Eles não agem, eles têm discernimento, mas eles não agem por conta própria. Eles agem mediante a direção divina, ok? Para não pensar que o anjo faz o que quer conforme bem lhe apraz. Não, eles atendem cada um a sua função. Os anjos são obedientes. Sexto lugar, são exemplos de adoração. Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3. São exemplos de adoração, né? Você vê que é interessante esse texto porque a nação de Israel estava de luto. Isaías, magistrado, juiz em Israel, estava de luto. Era a morte do rei Uzias. E Isaías, ele vai para o lugar certo, no momento de dor, ele vai para o templo. E lá no templo ele tem essa visão, onde Deus assentado no mais alto e sublime trono, o seu trono perpétuo, não tem fim, de geração em geração, para todo sempre ele é rei. E isso mostrava, olha, o rei morreu, mas o rei dos reis está vivo. E Deus assim ia despertando Isaías para a realidade. E aí aparecem os serafins, 6 asas. Com 2 eles cobriam suas faces, as outras 2 eles voavam, as outras 2 ele cobriu os seus pés em sinal de reverência a Deus. O que eu acho interessante é que, se você for ler atenção no texto, um olhava para o outro e dizia santo, santo, santo. Ele não olhava para Deus e dizia santo, santo. Tal era a reverência, era tão grande que nem sequer eles olhavam para Deus. Nem sequer eles olhavam para Deus, mas diziam para os outros, santo. Deus acima deles, né? Santo, santo é o Senhor. Então, são exemplos de adoração. Aí em Isaías 6, com os serafins, a gente aprende sobre lições de reverência que nós devemos ter, né? de santidade que nós devemos ter, porque ao cobrir suas asas, eles estão reconhecendo que eles não são santos. Eu não lembro qual a referência bíblica, mas está no livro de Jó, que para Deus nem os anjos dos céus são puros. Dá para entender isso? Tal é a santidade de Deus, tal é a grandeza de Deus, que para Ele nem os anjos dos céus são puros. Ou seja, Deus ainda encontra falha nos anjos dos céus. É isso que está querendo dizer, limitações nos anjos dos céus, nem eles são puros, mas eles demonstram a reverência, eles demonstram a humildade, eles demonstram o reconhecimento de que eles não são dignos de estarem onde estão. Ok? Apocalipse capítulo 19, 10, número 7, não são dignos de adoração. Alguém pode ler? Amém. Os anjos não aceitam adoração. É interessante quando a Bíblia vai nos apresentando esses textos, quando os homens veem aos anjos, por serem seres espirituais, não conseguem discernir quem é quem, eles se ajoelham para adorar, e os anjos não aceitam essa adoração, ou seja, levanta porque eu sou teu conservo, nós somos, quer conservo, servos em comum, ou seja, nós temos um Senhor. É interessante quando Cornélio se ajoelha diante de Pedro, e dizem que Pedro é o substituto de Cristo. Só que Pedro não aceita a adoração. Ele diz, levanta porque eu sou um homem igual a você. Levanta-te. Então a adoração é exclusivamente a Deus. Olha um texto interessante de Colossenses capítulo 2, 18. Quem pode abrir? Qual era o problema dessa igreja aí? Culto aos anjos. E aí o texto, ninguém vos engane, com culto aos anjos. Paulo está repreendendo uma igreja que tinha tendência de adorar os anjos. Tem um pregador muito conhecido em nossa nação, que ele disse que foi pregar em determinado lugar, e quando chegou lá, os irmãos, tem anjo com bandeja de ouro, Gabriel está aqui, Miguel está aqui, e o povo ovacionado ia a delírios, né? O alvoroço foi imenso, glória a Deus, aleluia, tal. Ele disse, rapaz, que coisa.
Só olha, os anjos estão aqui com bandeja de ouro, com chave de casa e de carro, passando no meio da igreja, dizendo, glória a Deus, aleluia, tal. Se agora, Jesus, rapaz, eu vou fazer o seguinte, pegou o microfone, assim, Pai do Senhor, irmãos, amém, Jesus está aqui. Aí os irmãos, amém. Se eu não acredito que os anjos têm mais ibope do que Jesus. Os anjos com mais popularidade do que Jesus. Infelizmente, é uma grande tendência de algumas igrejas adorar mais aos anjos do que a Jesus. Essa é uma tendência terrível, não é? Então, os anjos são nossos conservos, eles não aceitam adoração, e todo tipo de culto a anjo é proibido, torna-se heresia. Ok? Vamos agora para o próximo slide. Sobre os demônios, anjos caídos no pecado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, quem pode ler? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha só, interessante esse texto, né? Deus não poupou seus anjos, antes decretou juízo sobre eles. É interessante como Deus não faz complacência com o pecado, né? Quando Davi erra, não é o pecado, não é o diabo que revela, é o próprio Deus. Olha, aquilo que você fez em oculto, eu vou revelar para todo Israel. Deus não poupou apóstolo. Poderia fazer vista grossa, no caso de Judas, passar a mão na sua cabeça, jogar sujeira debaixo do tapete e seguir em frente. Não é? Ele não poupou apóstolo, ele não poupou reis, ele não poupou profetas, ele não poupou juízes, ele não poupou patriarcas quando erraram. Quanto mais a mim, quanto mais a você, quanto mais a nós. Ele não poupou os anjos. Deus é justo e a sua justiça foi aplicada. Então, os anjos em si não foram poupados. Esse texto é muito interessante, vale muito a pena meditar. Até os anjos não foram poupados. Os anjos caíram no pecado. O que é pecado? Hamartia. O que é hamartia? É transgressão ao alvo. Você tem um alvo, mas você escolhe uma outra direção. Isso é chamado de pecado. É o sentido original do pecado. Então, os anjos tinham um alvo. Eles escolheram uma outra direção. Ok? Judas, versículo 6. Judas não tem capítulo. Obrigado, minha filha. Aqui é um texto muito complexo, tá? Mas o texto diz, os anjos que não guardavam, em outra tradução, seu estado de pureza, do qual é criado, Deus simplesmente o expulsou, e aqui vai dizer que Deus o aprisionou em correntes. E, gente, a Bíblia diz lá em Apocalipse que vai emergir uma besta da terra, que vai emergir uma besta do mar, que vai emergir uma besta do céu. Satanás, ele é o anjo caído mais inteligente que há, mas ele não é o mais poderoso. E esses anjos mais poderosos, eles estão em abismo. Em teologia, a gente vai ver na escatologia 5 tipos de inferno: Hades, Tártaro, Seol e outros tipos de inferno. E existe um abismo onde esses demônios estão lá guardados, que só serão soltos no dia do julgamento, não nos últimos dias, serão soltos. Então, tal é a sua fúria, tal é a sua sede de destruição, que eles estão aprisionados. Aí um texto interessante, que esse que Márcia leu, fala o quê? Que os anjos estão aprisionados. Aí você vai para Efésios capítulo 6, versículo 12. O que é que diz? A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que habitam em regiões celestiais. Então, você fica naquela paranoia. Como assim? Eles habitam nas regiões celestiais ou no abismo? Eis aí a explicação. Que região celestiais é essa? É entre o céu e entre a terra. Então, existem anjos caídos nessa região. Mas existem seres que são anjos caídos também, que estão aprisionados no abismo, porque tal é o seu poder
de destruição. Tal é o seu poder de destruição. Então, Satanás é o mais inteligente. Qual era o desenho animado que era um cérebro, que era o que era mais inteligente? Como é o nome? É mesmo? Eu nem lembro. Era um cérebro, né? E tinha uns brutamontes, uns trogloditas, que era dominado por um cérebro. Então, a inteligência, ela sempre sobressai. É Tartaruga Ninja, é? Você está por dentro de tudo que é desenho, né, Márcia? Diga, eu tenho um filho, pastor. Como é a Tartaruga Ninja, que eu não lembro? Tem o Mestre Splinter, né? Eu lembro, Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo, por causa dos pintores. É um cérebro, né? Aí ele governa os brutamontes, os trogloditas, que vai lá. Olha que bênção, tá vendo aí? Estão por dentro de tudo. Pronto, o que é que eu quero mostrar nesse desenho animado? Que a inteligência, ela sobressai sobre a força, sobre o poder. Nem Napoleão Bonaparte, ele era um homem de 1,50 m. Ele era um homem bem pequeno, né? E governava homens gigantes na Europa, homens de 1 m e tanto. Ou seja, a inteligência, ela sobressai sobre o poder, sobre a força. Ok? Deu para entender aí? Né? Maradona mesmo, né? Era bem baixinho o Maradona, né, Reginaldo? Reginaldo já jogou bola com Maradona. Brincadeira. Mas Maradona, Romário, bem baixinho, os brutamontes, enfim, a inteligência, ela sobressai com a força. Satanás, ele não é o mais forte, ele não é o mais poderoso, ele é o mais inteligente. E a Bíblia fala desses seres em Judas capítulo 6, que eu espero não estar aqui para vê-los, né? Sobre tal a bravura, tal poder, que eles vão vir para destruir tudo. É onde o inferno será aberto, os abismos, e esses seres surgirão. Satanás é o maioral dos demônios. Lucas 10, 18. Jesus que fala, né? Jesus que fala isso. Olha, eu vi Satanás como raio caindo dos céus. E aí ele cita Satanás como líder do bando, né? Como líder de todo esse bando. Eu disse que ia apresentar o currículo de Satanás, não foi? Apresentar o currículo dele. Ele destruiu reis e reinos, governos e governadores. Ele destruiu, ele, não vou dizer necessariamente destruiu, mas você vai ver que ele ludibriou o pai da fé, que é Abraão, o homem mais forte, que é Sansão, o homem segundo o coração de Deus, que é Davi. A sutileza, a sagacidade de Satanás é surpreendente. Ele é um estrategista como nenhum outro, perita, especialista em guerra, né? Então, um conselho: nunca subestime Satanás, mas também não o superestime. Procure o conhecer mediante revelações bíblicas, porque a Bíblia diz o que nós precisamos saber sobre ele, aquilo que nós podemos julgar necessário. Mas nunca subestime Satanás. Jesus não brincou com Satanás. Tem muito crente brincando com Satanás. Primeiro que Jesus não chamava demônio para se manifestar. Onde tinha demônio manifestado, ele ia lá e expulsava. Mas há lugares que diz: se manifesta demônio. Se chamar demônio, minha oração é que o demônio fique das portas para fora. Não é que as pessoas entrem aqui e sejam libertas. Mas tem lugares que fazem um merchandising com isso e não sabem com o que estão lidando. Não sabem com a força com que estão lidando. Então, o que é que acontece? Irmãos, Jesus não brincou. Quando Satanás foi a ele 40 dias sem comer, Satanás vai na fraqueza. Não é tu, filho de Deus? Ele vai questionando. Gente, pare e pense. Ele questionou a identidade de Jesus. Aí tem um monte de pastor que às vezes eu vejo: será que eu sou chamado mesmo? Um monte de servo de Deus: será que eu sou salvo mesmo? Será? Satanás, ele vem, sabe, se infiltrando, incutindo esses pensamentos contrários em nossa mente. Será que eu sou servo de Deus mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Ele chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus. Detalhe: Jesus vai para o deserto depois do batismo, e no batismo o céu se abriu e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então você vira a página, já está lá Satanás, diz: é tu mesmo, filho de Deus? Não é?
Ele vai questionando a nossa identidade. E outra, ele é o pai da mentira. É verdade, está escrito. Tem até ali. O pai da mentira, João 8,44. No entanto, ele usa a verdade. E o pior, uma verdade incompleta é pior do que uma mentira. Quando ele chega para Adão e Eva lá no Éden, ele diz, olha, se vocês comerem desse fruto, será semelhante a Deus. Verdade ou mentira? Verdade. No entanto, ele não completou a frase, que diz, serás conhecedores do bem e do mal, serás semelhante a Deus, mas serás expulso do paraíso. Não falou, morrerás. Foi isso que Deus diz, não comas, porque esse fruto é do conhecimento do bem e do mal, e se você comer, você certamente morrerás. Não, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Conhecedor do bem e do mal. Quando ele vai a Jesus, ele vai o quê para Jesus? Usando a Bíblia, meu amigo. Chega lá para Jesus e diz, ó, está aqui escrito. Lança-te desse lugar, porque aos teus anjos está ordenado de proteger em todos os caminhos. Ele usa Salmo 91. Salmo que a gente citou aí, ó. Ele usa Salmo 91 para cima de Jesus. Então, uma verdade, sim, porém incompleta. Jesus completa a verdade. Mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Interessante que Adão pecou no jardim. Adão desobedeceu a Deus no jardim. Jesus obedeceu a Deus no deserto. O problema não é o lugar, são as nossas escolhas. Moral da história, Adão tinha tudo para não pecar, pecou. Jesus tinha tudo para pecar e não pecou. Porque Adão, no paraíso, ele tem à sua disposição tantos frutos, tantas frutas, tantas coisas à sua disposição, mas ele vai justamente para aquela que era proibida. E Jesus não tinha nada. E vem essa proposta de Satanás, transforma pedra em pão. Jesus disse não, mas na frente os anjos vieram com um banquete. Se você recusar as migalhas de Satanás, Deus enviará os anjos com banquetes para te servir. É isso que está revelado no deserto. Fizeram uma definição de poder e força, né? Que tem que perguntar agora o que significa força e poder para essa pessoa. Eu tinha que conversar com essa pessoa para perguntar, olha, o que significa força e poder? A Satanás, a Bíblia mostra que ele é forte, ele não é todo forte. Que ele é poderoso, ele não é todo poderoso. Esse é o problema da gente subestimá-lo. Ele, de fato, é poderoso. Se alegarmos que ele não tem poder diante de tudo que ele já fez, né, seria até uma certa ignorância. Pois não? Tem como ler aí, Débora, o texto bíblico? Agora um detalhe, há uma diferença entre poder e força, né? Digamos, um policial rodoviário, ele está na estrada, vem uma carreta em sua direção. Escuta só, ele se coloca na frente dessa carreta e estende a sua mão. Ele tem mais força do que a carreta? Se ele ficar na frente, a carreta vai passar por cima, vai ser atropelado. Mas ele tem mais poder do que a carreta. Então a carreta vai ter que parar, estacionar. Sobre a autoridade também. É uma definição, a gente tem que definir o que é força, o que é autoridade e o que é poder. Né? Pode ser sinônimos, bem adjetivos. Por gentileza, Débora. Olha aí. Fala dos seres celestiais, que tem anjos, os anjos, né, como força e poder. Então, Nilde, tem força e poder. A pessoa fez uma distinção aí entre força e poder, que ela precisava definir o que para ela é força e o que era poder, para a gente poder assim compreender. Mas ele tem muito poder. Satanás tem muito poder. Eu não superestimo Satanás, mas eu considero, já disse isso, ele o maior teólogo da Bíblia, o maior conhecedor das Escrituras Sagradas. Ele conhece a profecia, ele sabe quando vai se cumprir, ele viu a história ser escrita, ele vem da eternidade. Então a sua sutileza em enganar os homens é incrível, é extraordinária demais. Muito bem, um exemplo de poder de Satanás também, Davidson me fez lembrar agora. Sabe o que é que Jesus disse? Não temas aquele que pode tirar a vida. Você sabia que Satanás pode tirar a vida? E ele pede a vida de Jó. Se eu vou tirar a vida de Jó, lógico que tudo com limite. Deus diz, toque em tudo que ele tem, exceto na sua alma, que ela me pertence.
Agora olhe só, completando o texto: não temas aquele que pode tirar a vida, temas antes aquele que tira a vida e joga no inferno. Deu para entender? Ou seja, quem é que joga a pessoa no inferno? Quem é que joga a pessoa no inferno? Deus. Não é o diabo que joga a pessoa no inferno, pelo contrário, ele juntamente com todos é jogado no inferno. Então, não temas aquele que pode tirar a vida. Se ele pode, está falando de quê? Significa, você pode, então você tem poder. Não temas aquele que pode tirar a vida, mas antes aquele que tira a vida e joga no inferno. Ok? Então, gente, uma grande lição: nunca subestime Satanás. Nós não podemos superestimá-lo como um todo-poderoso, criarmos um dualismo entre o bem e o mal e acreditar que Deus tem um adversário. Deus não tem adversário. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Então o diabo é o nosso adversário, não de Deus. Deus não há quem possa se comparar a ele. Então ele está completamente elevado, acima. No entanto, nós não podemos também superestimar, mas também não podemos subestimar. Agora, um conselho que eu dou: não brinque com Satanás. Não brinque com o diabo. Não brinque. Lá no seminário eu vi uma história absurda, que um dia um seminarista foi expulsar demônio. Satanás olhou para ele, nenhum homem, e disse: eu vou lhe derrubar. Dias se passaram, ele está no ministério, 20 anos depois no ministério, e de repente Satanás arruína com o ministério daquele homem, em uma relação extraconjugal que ele acabou tendo. E Satanás, manifestado na mulher, olha para ele e diz: eu não lhe disse que lhe derrubava? 20 anos depois, ó. Então, quais são os nomes de Satanás? Vamos citar: serpente, diabo, Belzebu, príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, maligno, pai da mentira. E outro detalhe, 2 Coríntios 4:4, o que é que diz? Satanás, Deus deste século, cegou o entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o diabo, ele cegou o entendimento. Olha só, deixa eu ver se está aqui. Acredito que está no outro slide. Mas Satanás, ele é chamado príncipe, e aqui ele é chamado Deus. Preste atenção nessa palavra Deus. D minúsculo. Deus deste século, ele é considerado um Deus. Satanás procura quem possa devorar. 1 Pedro 5:8 vai dizer que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Então, alguém já ouviu aqui o rugido de um leão? Eu vi no zoológico de Aracaju, fiquei encantado, porque quando ele começou a rugir, todo o zoológico se calou, todos os animais se calaram. Intimida muito o rugido do leão. Então, Satanás não é um leão, Jesus é o leão. Satanás, como leão, ele tenta nos intimidar. 1 Pedro 5:9, o que é que diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Detalhe, não é para fugir do diabo. Jesus fugiu do diabo? Jesus expulsou o diabo. Tem pessoas que estão vendo um diabo invadir seu casamento, sua casa, sua família, sua empresa, seus negócios, e estão fugindo. Errado. Você não deve fugir, você tem que expulsar Satanás. Mas antes, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que bater retirada. Amém? Efésios 4:7 está escrito: não devemos dar lugar ao diabo. Não abra brecha, né? Porque se você abre uma brecha para o diabo, ele faz uma miséria em sua vida. 1 João 4:4, não devemos temer aos demônios. O que é que diz 1 João 4:4? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque a Bíblia nos diz esse texto? Para que você não fique como um paranoico.
com medo do demônio, encontrando demônio em tudo. Já viu pessoas doentes assim? Vê o demônio em tudo. Vê o demônio em tudo. Ah, não pode isso porque é demônio. Essa roupa não porque é demônio. O apóstolo Paulo diz, olha, se você vai comprar alguma coisa, por questão de consciência, não procure nem saber o que é. Né? Se consagre. Imagine você no supermercado, gente. Você vai olhar um leite. Aí você, eita, essa marca não, porque essa marca é do diabo. Essa aqui não, porque essa marca é do capeta. Você não vai fazer feira. Você não vai fazer as compras. Isso aqui é do demônio. Isso aqui. Gente, você não vai conseguir comprar nada. Aí digamos que não seja do demônio. Digamos que seja tudo de cristãos e tudo. Mas o dono do supermercado tem pacto com Satanás. E aí? Por isso você compra tudo. Chega em casa, como a missionária Vanessa faz. Coloca tudo no chão e começa a orar. Senhor, eu te agradeço e consagro tudo isso aqui para o nosso bem. Faz assim, mesma coisa. Teve uma época que teve essa paranoia aqui nessa igreja. Eu era seminarista, mas eram os seguidores de Rebeca Brau e Neuza Itioquia. Meu Pai eterno. Gente, a pessoa ia comprar camisa e dizia, essa não que é do demônio. Eu disse, e aí, irmã, conseguiu comprar roupa? Não, pastor, é tudo do capeta. Sim, meu Pai eterno. Tudo que era marca era do Satanás. Falar da Colgate, né? Consagrou, abençoou, até mesmo porque, como eu disse, nós não tínhamos tempo para falar sobre isso, né? Mas a Bíblia diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar, é o Deus desse século, e a Bíblia diz, sabe o quê? O mundo jaz maligno. Escuta isso, o mundo jaz maligno. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz maligno, o que é que você entende sobre isso? É que o domínio, o governo, pertence a Satanás. Escuta só um detalhe. Quando Satanás vai a Jesus, Jesus não repreende ele, não. Jesus escuta. Satanás vai dizer bem assim, olha, se prostrares diante de mim e me adorares, eu te darei todos os reinos desse século, porque todos são meus e a mim me pertence. Jesus poderia dizer, está repreendido, pai da mentira. Mas ele está falando a verdade. O domínio, lógico que Deus não deixa de exercer o domínio maior, e tudo que Satanás faz é mediante a sua permissão, mas o domínio, o controle do sistema que rege o governo desse mundo é de Lúcifer, de Satanás. Então o mundo jaz maligno. Então você vai, como uma época que ter televisão em casa era besta fera. Besta hoje é quem não tem televisão em casa, né? Rapaz, como teve um irmão que disse bem assim, olha pastor, isso um pastor contando, o senhor colocou uma televisão na sua casa, televisão é besta fera, pastor, tira essa besta da sua casa. Aí o pastor, para, besta sou eu. E o irmão, que isso pastor, é besta sou eu, por estar ali ouvindo até agora, meu irmão. Besta sou eu. Você pode usar para o bem ou para o mal, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Os olhos é a janela, não é? Da alma. Tudo é puro para os que é puro, tudo impuro para aqueles que é impuro. E tem gente que vê demônio em tudo. Escuta isso. Falava com o evangelista Rodolfo sexta-feira sobre isso. O maior problema de Jesus foi a elite religiosa. Lembra dessa nossa conversa? Foi a elite religiosa. Jesus não tinha problema com os pecadores. Jesus se relacionava com os pecadores, mas ele tinha problema com a elite religiosa. Para a elite religiosa ele chama sepulcro caiado, raça de víbora, porque a elite religiosa queria demonizar tudo. Se Jesus ia a uma festa de casamento, não, ele não é de Deus. Se Jesus estava comendo e bebendo, ele é comilão e beberrão. Se Jesus fazia milagre, isso é em nome de Beelzebul. A elite religiosa que demonizava tudo. Ainda hoje, meus irmãos, esse espírito farisaico do legalismo, do moralismo doentio, tenta demonizar tudo. Isso é coisa do demônio, isso é coisa do demônio, isso é coisa do demônio. Entendeu? Eu lembro que eu fui fazer um casamento aqui, num grande evento. Aí o casamento tinha bebida. Eu faço casamento de crente, faço casamento de não crente.
Aí estava lá na rede social, no site de Osildo Alves, o pastor fez um casamento onde muita gente bebendo, isso. Foi lá a crítica, sabe? Eu disse, olha, tenho certeza que isso não foi um pecador. Isso foi um religioso. Se fosse um pecador como um pecador, pastor, Deus abençoe sua vida, que bom tê-lo aqui com a gente. Isso foi um religioso, isso é o espírito da religiosidade. Mas enfim, o que eu quero aqui tentar esclarecer e elucidar é cuidado com essa tendência de endemonizar tudo, ver demônio em tudo. Graças a Deus, a igreja não caiu nessa paranoia da época. Mas era grande, não era Raquel? Raquel chegou para fazer a viagem com Deus em Etióquia? Graças a Deus. Comprou os livros de Rebeca Brau? Não. Comprou os livros de Rebeca. Começava a ver demônio em tudo que é lugar, né? Eu quero lá isso para minha vida, né? Ok. Não devemos temer a demônios. Agora, presta atenção aqui, irmãos. Eu não vou ler a referência. Deus esmagará Satanás através do seu povo. Que passagem é essa? Romanos 16, 20. Em breve, o Deus de toda paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Isso é lindo, né? Porque Deus já usou os meus pés para esmagar Satanás a partir do momento que o velho homem morreu e o novo homem vive em Cristo Jesus. Nova vida, esmagando Satanás, isso é diariamente. Vem um velho homem querendo ressuscitar, você faz o quê? Para baixo dos meus pés, para baixo dos meus pés. Então Deus tem feito isso. Sexto, Deus aprisionará Satanás através de um anjo. Aqui o espaço não me permitia, mas a Bíblia fala Satanás e seus demônios, são hóstias incontáveis. Então a Bíblia fala o seguinte, que um anjo só, quantos anjos? Deus vai enviar uma legião? Não, Deus vai enviar um anjo só para destruir, para aprisionar Satanás. Aqui é a questão do milênio, 1000 anos, ele aprisionado. Sétimo, Deus destruirá Satanás apenas com um sopro. Por isso que eu disse a você, Deus não tem inimigo, o inimigo tem sou eu e você. Não queira criar um dualismo maniqueísta, Deus e o diabo. O diabo está ganhando de Deus, Deus está perdendo, né? Não, o diabo é o nosso adversário. Deus não tem adversário, não tem ninguém que possa disputar com ele. E o texto aqui vai nos dizer que Satanás é poderoso? Satanás é forte? No entanto, detalhe, gente, quando Deus for destruir Satanás, ele não vai precisar nem erguer sua mão. Deus só vai fazer o seguinte: chegou a hora, meu filho, prepara. Pronto. Acabou. Meu Deus, que poder, né? Um sopro, Satanás será destruído. Agora não pense aqui, olha o meu cuidado, que haverá aniquilamento dos ímpios. Por isso que eu coloquei ali Apocalipse 20:10 e não está no livro. Apocalipse 20:10 eu tive o cuidado de acrescentar, que vai dizer o seguinte: que Satanás e seus anjos e demônios e seguidores serão aprisionados por toda a eternidade. Estarão no inferno sofrendo os tormentos para todo sempre. Ok? Por fim, chegamos a uma conclusão. Aquele relógio está certo, 11h30. Para esse relógio aí, Mena, pelo amor de Deus. É 11h30 mesmo, é? Conclusão, de que maneira os anjos são parecidos conosco? Alguém pode dizer? Quais são as semelhanças dos anjos e os homens? Com servos, muito bem, servos de Deus. Criaturas, né? Servos, criaturas. Discernimento moral, eles têm. Eles não é uma criatura animada, mas são seres de discernimento moral. Quais são agora as diferenças entre os anjos e nós? São seres assexuados? São espíritos? Muito bem, por aí. Qual é o papel principal dos anjos no mundo hoje? Jennifer Ludmilla? Muito bem, são ministros de Deus, enviados pelo próprio Deus para nos ajudar, para nos auxiliar. Ok? Quais são algumas das coisas que a Bíblia nos conta sobre Satanás? Bom, vocês já sabem, né? Pai da mentira, o nosso,
adversário. E eu vi uma história, minha mãe me contou na década de 80, eu ainda era criança, não que eu lembro dessa história, mas que ela me contou recentemente, que tinha uma pessoa que descobriu que estava com AIDS, e ela começou a pegar uma seringa, tirava o seu sangue e saia injetando nas pessoas. De vez em quando acontece essa loucura, né? Mas na Padre João Evangelista, quando isso aconteceu lá na década de 80, foi um horror. Foi algo assustador. E essa postura, essa tendência, depois de muito tempo no seminário eu me recordei e me fez lembrar da síndrome de Lúcifer. Qual é a síndrome de Lúcifer? Ele sabe que vai morrer e para ele não há mais esperança e solução. Então o máximo de pessoas que ele puder levar consigo é lucro. Igual a esse camarada. Ou seja, ele sabe que vai morrer com AIDS. Teve uma menina, uma jovem bonita, passou aí eu vi no Face, uma jovem bonita, inteligente, universitária, sabe, assim, uma aparência bem atraente. E essa menina tinha 19 ou 20 anos e já tinha disseminado o vírus da AIDS para mais de 100 homens. Ela descobriu que tinha AIDS aos 17 anos e desde então ela sai arrastando. E o objetivo dela é levar 1000 homens a ter o vírus da AIDS. Esse é o objetivo dela. Então qual é a ideia? Sabe que vai morrer, então o máximo de pessoas que puder levar consigo é lucro. Então esse é o pensamento, é a síndrome luciferiana. Ele sabe que para ele não há mais solução. Então o máximo de pessoas que ele puder levar consigo é lucro. Detalhe, gente, preste atenção bem nisso. Satanás, ele sabe que ele não pode atingir a Deus. Ele não pode nem sequer se aproximar de Deus. Então ele tenta perseguir aquilo que Deus mais ama. E o que é que Deus mais ama? O que é que Deus mais ama? Oi? Agora vamos nos colocar em pé e abra a Bíblia em Apocalipse 12, versículo 12. Olha só, Apocalipse 12, 12. Por isto festejais o céu e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Cheio de grande? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa é a síndrome luciferiana. Sabendo que pouco tempo lhe resta, ele desce à terra cheio de cólera. Então esses últimos dias, meu irmão, Satanás não está de brincadeira. Não existe fair play com Satanás, não. Ele não vai dar trégua, não. Ele vai vir com toda a sua fúria. Então se prepare para uma triste realidade. Nós vamos nos deparar com os maiores escândalos que o mundo já viu em todo o tempo da sua história. Com as maiores aberrações que a gente sequer possa imaginar. Agora olha bem, eu quero concluir aqui dizendo uma palavra profética. Eu creio que um dia a verdade prevalecerá sobre toda mentira. Eu creio que um dia o bem triunfará sobre todo o mal. Eu creio que um dia a justiça se perpetuará sobre toda corrupção. Eu creio. Mas enquanto esse dia não chegar, a verdade é que Deus não vai nos tirar desse mundo. Eu não peço, disse Jesus, que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. Vamos viver nesse mundo, mas esse mundo não pode viver em nós. Isso significa, sabe o quê? Que o trigo vai crescer, mesmo em meio ao joio, que as ovelhas vão conviver, mesmo no meio dos lobos. Deus não vai tirar o trigo do joio, nem o joio do trigo. Jesus disse: eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Jesus não vai tirar os lobos das ovelhas, nem as ovelhas dos lobos. Mas Jesus vai fazer a diferença, porque nós somos luz do mundo e sal dessa terra. Não somos luz da luz, nem sal do sal. Nós somos luz do mundo e sal dessa terra. Por isso, como disse o pregador, conferencista internacional Reginaldo Bezerra de Souza, se você é luz, brilhe. Não foi isso que ele falou domingo, não é?
O sal tem que salgar e a luz tem que brilhar. O homem está no YouTube já, youtubeiro. Rapaz. Se você é luz, brilhe. Ele falou alguma coisa assim, não foi, domingo? Olha, o sal tem que salgar e a luz tem que brilhar. Mas ouça isso com muita atenção. Às vezes a gente ora, Deus tira o joio do nosso meio. Às vezes a gente ora, Deus tira os bodes do nosso meio. Mas sabe o que é que Deus diz? É necessário que haja heresia em vosso meio, para que os fiéis se manifestem. É necessário que haja escândalo, para aqueles que é íntegro resplandeçam. Que o impuro continue cometendo suas impurezas, e aquele que for santo se santifique mais e mais. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir a Jesus, Ele é lindo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tem alguns irmãos otimistas que são pré-tribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento vem antes da tribulação. Eu não entro muito nessa questão, até mesmo porque alguém pode dizer: Deus poupou Ló e sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Verdade, é um bom argumento, mas não se esqueça que os hebreus estiveram no Egito durante as 10 pragas. A grande diferença é que nenhuma das pragas atingiu os hebreus, porque era povo de Deus. Nós estaremos nesse mundo sujeito a tudo que é peste, a tudo que é praga, a tudo que é miséria, a tudo que é desgraça. Mas a grande diferença é que nenhum mal nos atingirá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Viveremos como servos de Deus escolhidos. Amém? Então renove a sua fé, fortaleça o seu ânimo, porque vão esquentar a fornalha 4 vezes mais. Não foi assim que fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor o quê? Eles estão dançando, esquenta o negócio 4 vezes mais. O quê? Era 3, agora eu vejo 4. O camarada que foi esquentar a fornalha morreu. Todo aquele que intentar o mal contra a gente, o mal sobre ele virá. Enquanto nós, dançando, dançando na presença do Senhor, dançando na presença do Senhor. Ninguém vai dançar, mas dançando viveremos para sempre na presença do Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.